Então, muitas vezes as pessoas se afastam da poesia porque elas acham que a poesia é para poucos, né? E que era o que o Olavo Bilac achava. O Olavo Bilac, esse livro dele, o último livro dele foi publicado póstumamente. Então ele tem assim, Tarde pode ser uma metáfora do crepúsculo, né? Daquela coisa assim da melancolia, da morte, certo, da velhice. E eu acho que tem essa tonalidade mesmo. Mas uma coisa que é muito importante para a gente entender esse escritor, que é um escritor parnasiano, está um pouco traduzido nesse poema dele, certo? Eu vou ler o poema e eu vou perguntar umas coisas para vocês. Eu escolhi um poema só do Olavo Bilac, porque eu quero fazer um contraponto desse poema parnasiano com a poesia do Drummond modernista, tá? Muito modernista nesse primeiro livro dele, tá? Então, olha aqui, ó. A um poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Mas não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Se vocês olharem esse poema assim, nessa forma, vocês sabem do que forma fixa é essa? É um soneto, né? Que é a forma fixa de poema mais usada pelos parnasianos, certo? Por quê? Porque eles retomam, né, toda a poesia clássica, a poesia do Renascimento. Então ele vai usar o soneto como uma forma perfeita para se escrever poemas, certo? E aqui ele está falando, é um poema metalinguístico, não é? Porque fala da própria poesia e fala da maneira como a gente escreve e de que lugar que ele escreve. Ele escreve afastado de todo mundo, né? Na torre de marfim dele, certo? Longe do turbilhão da cidade, da rua, da bagunça. Ele quer o sossego para encontrar as formas perfeitas, a estrutura perfeita e que ela pareça certo, e que não demonstre o trabalho que ele teve, porque o trabalho do poeta, na visão do Olavo Bilac, e ele era um grande conhecedor de poesia, tanto que tem um livro dele que só fala da métrica, do ritmo, de todos os recursos poéticos que existem. Então, para ele, escrever um poema é encontrar a forma perfeita e bela para traduzir esse conjunto que vai dizer de temas elevados, vai falar de temas elevados, vai falar do amor, vai falar da morte, certo? Mas sempre de um lugar em que ele esteja distante do burburinho da rua. Tudo bem? Então, isso é uma marca do parnasianismo, né? Porque era um tipo de poesia que era feita e direcionada para uma elite. Pensa no começo do século, na segunda metade do século XIX, começo do século XX, quem lia poesia, certo? Para quem que ela era feita? Ela era feita para
para um grupo muito restrito de pessoas, certo? Mas o Olavo Bilac era muito popular e os poemas dele eram conhecidos pela população, que reproduzia, certo, aquele gosto da elite, tudo bem? Então eu acho que isso é bem importante, assim, da gente saber que esse tipo de poesia, até hoje, muitas pessoas pensam que fazer poesia é só isso. Não é assim que as pessoas falam? Ah, poesia tem que rimar, poesia tem que ter métrica, poesia, né? Então, se a gente for fazer a escansão do poema, ele é um decassílabo, então a rima é perfeita, certo? Com rima rica. Então, tem todos esses detalhes que parece assim que é isso que vai fazer um bom poema, e não um poema ser a expressão de algo que traga à luz uma verdade ou uma realidade que está escondida. Pode traduzir para a gente um pouco do que é a escola parnasiana, porque ele fala para nós o que é fazer poesia. É fazer um prédio bem feito, não deixar aparecer depois os andaimes, nem a maneira como ele foi feito, e que ele tem que ser bonito, como uma escultura, como uma peça grega, porque é um modelo clássico, greco-romano, é daqui que ele é, ali que ele está. Foi beber a fonte, aí ele ia para a Europa, então ele via, certo, o que era poesia, o que estava sendo feito, certo, e como é que essa poesia tinha que ser a tradução de um modelo específico que não tinha uma proximidade com o Brasil, mas com essa elite, não com o resto da população. Tudo bem? Então o Brasil ficava bem longe. Tá bom? Oi. Então pode dizer que tipo, essa metrificação perfeita e tudo do próprio poema era com um certo enfoque para meio que agradar a elite também? Que a elite gostava do formato perfeito? Sim, então porque essa elite letrada, entende? Sabe quando tem a receita de como você tem que viver, o que é bacana, o que é bonito? Então é isso, então é bonito você escrever dessa maneira, então eu vou escrever dessa maneira porque eu atendo a esse público. Entendeu? Eu acho que é bem isso mesmo. São poemas bonitos, tem poemas bem bonitos, mas eles são de uma exterioridade e de uma preocupação com uma forma engessada, não uma forma que sirva para dizer o que é a sua verdade, a sua realidade. Às vezes eu fico preocupada em saber se eu estou sendo clara quando eu pego e falo assim, olha, o cotidiano está fora, a realidade, as relações sociais estão fora, elas não estão postas na poesia, é só uma formalidade, uma convenção, é uma convenção que deve ser seguida, né? Então é muito conservador, é muito. Então você quer conservar aquilo porque você acredita que é daquele jeito que é para ser feito e você vai se aperfeiçoar dentro daquilo que é essa técnica, certo? Sem mexer em nada, tá bom? Agora eu vou para o Drummond, tá bom? Esse daqui é o primeiro livro do Carlos Drummond de Andrade e ele foi publicado em 1930 e é muito claro porque que este ano e estes, não sei quanto tempo que já está na lista alguma poesia, mas a gente está no centenário da Semana de Arte Moderna, né? E esse livro de poesias do Drummond é assim um manifesto modernista. Ele morava em Minas Gerais, ele é mineiro, de Itabira, e tinha um grupo de amigos que escreviam e que
tinham esse desejo de serem poetas. Tá? Em 1930, o Drummond tinha 28 anos e ele já escrevia, ele demorou para publicar esse livro, mas isso daqui é um acúmulo de poemas que ele vinha escrevendo. Eu não lembro direito se foi em 1923, aqui no Eucanaã fala, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, a Tarsila, fizeram uma viagem para Minas para conhecer, fizeram um tour pelas cidades históricas e eles pararam em Belo Horizonte e o Drummond, junto com um grupo de amigos dele, foram encontrar o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, no hotel e se conheceram. A partir de então, o Drummond passou a se corresponder com o Mário de Andrade. Então, eles se correspondiam e foram se escrevendo, porque o Mário de Andrade escrevia para todo mundo. Todo mundo. O Mário de Andrade era assim como é que eu posso dizer? Ele era assim o centro da comunicação do modernismo no país. Ele falava com os modernistas do país inteiro, com os escritores, com os folcloristas, com os contistas. Ele mostrou o livro para o Mário comentou. Então, o livro Alguma Poesia é um livro da bandeira modernista, então tem essa marca do modernismo e tem a marca da formação do Drummond, porque o Drummond, ao longo da vida dele, foi incorporando outras coisas, mas ele sempre teve em mente esse aprendizado da juventude e da formação modernista dele. Tá? Sabe quando a gente encontra aquela turma que assim, são os nossos brothers, sabe? Que a gente fala assim, puxa, meu mano, é isso. Eu acho que nesse momento de euforia do modernismo, para todos eles, foi um momento assim, nossa, eu encontrei a minha turma. Encontrei a minha turma, isso que é para mim escrever, isso que é para mim poesia, eu quero me libertar desse padrão conservador, parnasiano, que eu acho que era o que eles queriam. Eu vou começar com o primeiro poema. Eu queria que vocês prestassem atenção em algumas coisas. Alguns mais, outros menos, a gente percebe que tem um coloquialismo, que tem uma linguagem mais popular, mais brasileira, mais próxima da fala, tá? A gente já percebe que não vai ter soneto nesse livro, não tem nenhum soneto nesse livro, tem formas, ou formas populares, né, que são as redondilhas, ou versos livres, tá? E aí uma coisa, né, que muito interessante que o próprio Mário de Andrade fala nesse ensaio que é dele, chamado A Poesia de 1930. Tem gente que acha que o verso livre é um monte de frase solta. Não é. Sabe quando alguém tem muito controle, muito conhecimento da técnica tradicional, como um bom bailarino, um músico? Então, quando você tem o conhecimento, esse conhecimento muito sofisticado, você consegue se libertar dele e inovar. Porque a poesia moderna é isso, né? Ela vai procurar outro apoio, que não é nem o da métrica, nem o da rima, muitas vezes. E ela vai procurar no movimento e no ritmo a cadência do poema. Tá? É o ritmo, muitas vezes, que vai dar para o poema o andamento dele, tá bom?
Vocês conhecem esse poema, né? Conhecem? Que é o poema de 7 faces, e eu coloquei ali o gouache separado lá em cima, porque essa é uma forma até do modo como o Drummond é caracterizado, né? Como o gouache, que é aquele que é o torto, o fora do lugar, né? O mais à esquerda, né? O que não se encaixa. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gouache na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. O que vocês acham desse poema? Ele abre o livro, né? Ele abre o livro, ele tem 7 estrofes, certo? Cada estrofe traz um elemento diferente do outro, né? E esses elementos se justapõem. E o último traz para a gente como se a gente pegasse e falasse assim: um cubo tem 6 partes, né? E a 7ª parte é o sujeito que se coloca aqui como aquele que compõe tudo, né? Porque ele vai se pondo e dizendo para a gente que ele não é um só, né? É uma prática cubista que ele faz nesse poema. Da pintura cubista, certo? Em que a gente tem uma justaposição de elementos que compõem a figura, mas que não, assim, e que determinam que ela é múltipla. Ela não é uma única coisa, tá? E assim é o poema. O poema é uma justaposição ou uma reunião de elementos que vão mostrando para a gente quem é esse Carlos, que se confunde com o próprio poeta, né? Porque tem o nome dele. Quem é esse Carlos que vai ser gouache na vida? E o que será que é ser gouache na vida, de não ter nunca essa sensação de pertencer a algum lugar ou de não ter um lugar específico, de sempre estar contrariado, um pouco sem assim, você, que faz com que crie um certo amargor, uma certa ironia, um certo humor na poesia do Drummond, certo? O fato dele não se sentir à vontade, tá? O Mário de Andrade fala que ele era muito tímido, e o fato dele ser muito tímido, muito inteligente e muito sensível fazia da poesia dele a expressão dessa timidez, de alguém que fica incomodado com essa exposição. E ao mesmo tempo que tem esse incômodo de se expor, ele se expõe muito, certo? Ele se expõe e procura armas para se proteger nessa exposição, certo? Então, alguém que se sente incomodado vai procurar se proteger na sua própria linguagem, usando o humor,
usando a ironia, ele tem muita certeza, porque ele está num momento de afirmação e de experimentação. Então, ele coloca que o mundo é grande, certo? E que o coração dele é maior do que o mundo, certo? Mas ele coloca também que ele não encontrou uma solução para as coisas, né? Ele não encontrou. Ele encontrou uma rima, mas a rima não é uma solução. As coisas são muito mais complexas e essa complexidade está posta no poema, porque no poema tem o fato dele ser gauche, no poema tem o fato de ele ter muitos desejos e ele não saber como lidar com eles, sabendo que eles existem, né? Tem o lado voyeur dele ver as pernas e gostar de ver, mesmo sem compreender, porque que tem tanta diversidade. Então, eu acho que você encontra 1000 facetas do Drummond. Você encontra 1000 facetas do sujeito lírico, certo? Que nem sempre é o Drummond, né? Mas é um sujeito que coloca para a gente que, olha, aquilo que parecia uma poesia quadradinha, num formato certo, para agradar as pessoas bem-nascidas e que tinham o seu lugar garantido no mundo, que estava tudo certinho, isso não é verdade. O homem é muito mais complexo que isso e a realidade é muito mais contrastante e você precisa lidar com ela. Você precisa lidar com a realidade exterior e com a sua realidade interior, que nem sempre é uma realidade calma e tranquila. A gente tem inúmeras contradições e a gente luta para se conhecer e a gente luta para poder se elaborar, para superar as nossas dificuldades. Então, esse poeta que tem uma subjetividade muito forte, ele é de um individualismo muito marcante, ele consegue traduzir um sentimento que é um sentimento de muita gente, certo? Porque mesmo quando ele se identifica com a subjetividade lírica, ele coloca essa subjetividade lírica num lugar que faz com que a gente possa se identificar com ela também. Bom, isso daqui é o Mário falando da inteligência, da sensibilidade do Drummond. Isso está nos aspectos da literatura brasileira, é um texto do Mário de Andrade, que ele vai falar não só da poesia de 1930, mas também de outros aspectos do modernismo, tá? E ele vai falando, olha, que o Drummond, tímido e ao mesmo tempo inteligente e sensível, coisas que se contrariam com ferocidade, e desse combate toda a poesia dele é feita. Então quer dizer que esse incômodo, né, da sensibilidade, da inteligência e com uma timidez que o deixava muito recolhido, certo? Fez com que a poesia dele tivesse essa marca, tá? Então, poesia sem água corrente, sem desfiar e concatenar de ideias e estados de sensibilidade, apesar de toda construída sob a gestão da inteligência. Poesia feita de explosões sucessivas. Se a gente olhar aquelas várias estrofes, né, é um pipocar de ideias, né? É um pipocar de ideias dentro de um único sujeito, porque é o sujeito que se vê daquele jeito multiplicado, se vê daquele jeito fragmentado, tá bem?
Dentro de cada poema, as estrofes, às vezes os versos, são explosões isoladas. A sensibilidade, o golpe de inteligência, as quedas de timidez se interseccionam aos pulos. Tá bem? Agora eu vou para o lado do humor, porque o humor é uma das marcas desse livro de poesias do Drummond. Tudo bem que o humor vai continuar em outros livros, mas aqui é muito marcante. E o humor exatamente para aquele que não consegue, quando o mundo te coloca num lugar que você se sente incomodado e você não consegue encontrar uma resposta, você parte para o humor para poder dar uma aliviada na dor. Além do humor, o amor rebaixado. Então, duas coisas, o humor para poder aliviar a dor e o amor rebaixado para tirá-lo daquele lugar elevado do romantismo, daquele lugar posto até pelos parnasianos como algo intocável. Tudo bem? Então os modernistas vão vão trazer o amor mais para a imanência. É um amor mais carnal, é um amor mais próximo, né, das relações entre as pessoas, tá? Não um amor platônico e idealizado. Então, toada do amor. E o amor sempre nessa toada. Briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida. A gente vive. Depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor cachorro, bandido, trem. Mas se não fosse ele também, que graça que a vida tinha? Mariquita, dá cá um pito. No teu pito está o infinito, né? Tem humor? Tem graça? Tem o que mais? O que a gente consegue ver dentro desse poema que é assim, o oposto dos poemas? E olha que o Drummond tem poemas de amor de toda ordem, certo? Amar, que pode uma criatura, entre criaturas, se não amar, amar e esquecer, amar e malamar, sempre de olhos fechados amar, né? Então tem poemas de amor de tudo quanto é jeito. Agora aqui, o que é essa toada de amor? Como é que vocês enxergam aqui? O que vocês enxergam? Tem um quesinho de roça aí, não tem? Não tem um quesinho de roça? Do pito, que é o infinito, né? Da mariquinha, dessa coisa assim mais caseira, corriqueira, da intimidade, não é? Tem uma coisa da intimidade, da fala de quem é próximo, né? E que tira a poesia do lugar daquele pedestal, da Torre de Marfim, e traz a poesia para cá, para o cotidiano, para aquilo que a gente vive, para o que a gente sente, certo? E diz o quê, né? Então a gente briga, perdoa, briga, quer dizer, a gente se relaciona. E aqui, ó, tudo junto, né? Não tem uma vírgula. Briga, perdoa, perdoa, briga, né? Então, você vê um jogo, né, com as palavras. Por isso que a gente pega e fala assim, os parnasianos, sabe, conheciam, sabiam. Os modernos também sabiam, sabiam usar os recursos poéticos. Aqui também a gente tem um humor irônico, né? Não é um humor assim suave. Eu acho que é um humor assim de quem está falando uma coisa com um pouco de amargor também, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João
foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse poema é um poema de traços narrativos muito grande, certo? Ele é assim, ele tem toda uma estrutura épica, narrativa, certo? Quando eu falo épico, eu estou falando do gênero narrativo, tudo bem? O gênero épico, gênero narrativo. Então, a gente percebe assim que há um encadeamento de frases subordinadas, certo? Que unem todas as personagens que aparecem como se elas estivessem unidas numa quadrilha, não é? Então, isso que é muito legal, você pensar que o recurso poético que o poeta encontrou para expressar aquilo que ele queria dizer foi usar a subordinação das frases, das orações, certo? Para mostrar a subordinação das pessoas. E, para mim, isso que é poesia, certo? Quando você percebe o que é mais, assim, como que você, partindo daquela intenção, quero falar disso, como é que eu vou encontrar a melhor forma para dizer isso? Porque pensa, os temas, eles são universais e de todas as áreas, certo? Eu posso falar do relacionamento abusivo, certo? Ou da subordinação dos sujeitos na filosofia, na história, na literatura, não é? Agora, quando eu opto em fazer um poema ou escrever um conto ou uma crônica ou uma peça de teatro, eu vou encontrar os recursos que essas artes me trazem para eu encontrar a melhor forma de dizer aquilo que eu quero. Então, é muito bom isso, né? Se olhar esse poema e perceber, né, a primeira parte toda subordinada, aí depois ele vai contando para a gente o que aconteceu com cada um deles, certo? Para dar, no final, essa nota, né? Essa nota de que a Lili, certo, que não amava ninguém, casou-se por interesse com o J. Pinto Fernandes, que parece nome de escritório de advocacia, não parece? J. Pinto Fernandes, Fernando Mera Negócios, não é assim? Coelho da Fonseca. Então, para dizer que dentro dessa relação amorosa, certo? Uma das personagens não se casou por amor, e sim por interesse, né? Casou-se por interesse com alguém que não tinha nenhuma relação com nenhum dos outros personagens que aparecem ali e que tiveram finais trágicos ou dramáticos, certo? E ela, burguesamente, né, vai manter. Foi ela a única que casou, né? E que vai, né, ter um relacionamento ou um casamento por interesse e não por amor, tá? Então, olha só o rebaixamento do amor aqui, né? O amor não é nada aqui. O amor está, assim, subjugado ou está submetido aos interesses materiais, né? E que deve ser verdade para muita gente dentro de uma sociedade capitalista, burguesa, né? As pessoas casam por interesse. Agora, eu coloquei esse daqui
porque ele nos remete novamente ao pardasianismo, né? E tem um humor irônico, né? As atitudes inefáveis, os inexprimíveis delíquios, êxtases, espasmos, beatitudes, não são possíveis no Brasil. O poeta faz a mala, põe camisas, punhos, loções, um exemplar da imitação e parte para outros rumos. A vaia amarela dos papagaios rompe o silêncio da despedida. Se eu tivesse 5.000 pernas, diz ele, fugia com todas elas. Povo feio, moreno, bruto, não respeita meu fraque preto. Na Europa reina a geometria e todo mundo anda como eu. Estou de luto por Anatole, Franz, o de Thaís, joia soberba. Não há cocaína, não há morfina igual a essa divina papafina. Vou perder-me nas 1000 orgias do pensamento greco-latino. Museus, estátuas, catedrais. O Brasil só tem canibais. Dito isto, fechou-se em copas. Joga-lhe um mico, uma banana, por um tico não vai ao fundo. Enquanto os bárbaros, sem barbas, sob o Cruzeiro do Sul, se entregam perdidamente, sem anatólios nem capitólios, aos deboches americanos. É um poema, né, que faz, uma ironia fina aos parnasianos, né? Que fala então que tudo que é requintado, tudo que é fino, não está no Brasil. No Brasil só tem canibal, cadê? Bárbaros, gente feia, morena, né? Bruta, que não respeita o meu requinte, que não respeita, certo, o meu conhecimento, que não respeita a minha cultura europeia. Não é isso que ele está dizendo aqui? É muito explícito também, né? É muito explícito porque ele pega e fala assim, o poeta, ele vai fazer o oposto do que ele está dizendo, certo? Então a ironia está aí, porque a ironia é falar, eu não quero mais o Anatole France, eu não quero mais o modelo estatuário greco-romano, eu quero olhar para o meu país, certo? Esse que dizem que é sujo, que dizem que é feio, que dizem que é negro, não é? É muito explícito, certo? Que aqui ele faz uma crítica até à primeira formação dele, que era uma formação elitista, certo? Então ele quer sair do pedestal. São Paulo no começo do século era uma província pequena, e que estava começando a se transformar numa metrópole. E o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? E como capital, tinha esse status de capital, né? E o contraponto é a vida besta da cidade pequena, certo? E aqui a gente encontra uma contradição do Drummond, porque ele, caipira, ele, mineiro, de cidade pequena, certo? Com hábitos caipiras ainda, tímido, dentro do espaço urbano, que exigia dele um outro tipo de comportamento, um outro tipo de posicionamento, e ele trabalhando como funcionário público no Ministério da Educação,
ele tinha uma outra função, né, que era uma função muito pública. E como poeta, nossa, tem poemas que o Drummond fala assim, é por isso que eu me exponho nas vitrines, né? Então ele realmente é um tímido que é corajoso, porque você tem que ter coragem para se expor, né? Porque é ficar nu publicamente, tá? Cidadezinha qualquer. Vocês conhecem esse poema? Sim. Sim, né? Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus, né? Então ele vai, né? Você vai vendo a repetição, né? Anafórica do mesmo verso, com algumas mudanças. Então, né? Primeiro ele apresenta o cenário, certo? Uma pequena vila, uma cidade pequena, qualquer como qualquer uma do país inteiro, né? E o que acontece nesses espaços. Então, o cenário, o pomar, o amor, o cantar, as mulheres entre as laranjeiras, então o desejo, né? E depois a vida que não anda, aquela coisa arrastada, né? Ai, tudo devagar, o homem, o cachorro, o burro, uma preguiça, né? Aquele sentimento de que nada avança, né? E dentro daquilo que parece que nada avança, que nada acontece, a gente percebe que o que acontece é vigiado, né? É vigiado porque tem a fofoqueira, tem o fofoqueiro que quer saber da vida do outro. Eu quero falar desse poema, que é o poema, digamos, mais famoso do Carlos Drummond de Andrade. Ele fala que ele morreu. Aliás, tem um livro que só fala no meio do caminho, que é uma reunião de análises no meio do caminho. E é um poema, assim, tem alguém aqui que nunca ouviu esse poema? Todo mundo já viu e ouviu esse poema, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, né? O Drummond é esse escritor que cria assim, tem expressões que ele criou que viraram assim, viraram um modelo para muita gente. A gente fala, tem uma pedra no meio do caminho, né? Tem uma pedra no meio do caminho, que é a metáfora do obstáculo, é a metáfora do problema intransponível, e que eu não consigo superar. E é tão marcante, que isso nunca mais vai deixar de ficar marcado na minha memória. E aí ele usa aqui, olha, eu nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Então ele vai usar, né, essa metonímia das retinas, daquilo que a gente viu, do problema que a gente vivenciou, da pedra que se encontrava no meio do caminho, né, para dizer o quanto que isso vai ficar impregnado dentro dele, na memória dele. E aí essa repetição é exatamente para mostrar a intensidade do que aconteceu e como isso foi marcante na vida da subjetividade lírica, do sujeito lírico. Outra coisa, né,
dentro de uma linguagem que é uma linguagem que foge à norma culta, certo? Aí ele tem um outro poema que ele fala que ele vai ser o poeta, que vai ser lembrado pelo poema em que havia uma pedra no meio do caminho, certo? Porque havia uma pedra, a forma gramaticalmente correta de se dizer que tinha uma pedra no meio do caminho, só que tinha uma pedra muito mais marcante, impactante, mais próxima da maneira como nós falamos e mais próxima daquilo que a gente vivencia enquanto sujeito dentro daquilo, né, enquanto pessoa, assim, na informalidade, tá? Então, o Elcanaã Ferraz coloca esse poema como um poema da imobilidade e do limite, que é essa a experiência que a gente percebe aqui, de algo que nos imobiliza, que o impacto de uma coisa que impede que a gente transite, que a gente ultrapasse um lugar, um obstáculo, tá bem? Esse daqui faz parte da sessão chamada Lanterna Mágica. São vários pequenos poemas falando de cidades, né? Belo Horizonte, fala de várias cidades de Minas. Eu coloquei aqui o de Itabira pelo seguinte motivo, eu vou ler e aí eu vou falar. Cada um de nós tem seu pedaço no Pico do Cauê. Na cidade toda de ferro, as ferraduras batem como sinos. Os meninos seguem para a escola, os homens olham para o chão, os ingleses compram a mina. Só na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. Por que eu escolhi esse poema para falar de Itabira? Porque o Drummond vai resgatar essa imagem da cidade de ferro e dos habitantes terem dentro do corpo e da alma ferro, em vários poemas dele ao longo dos seus livros. Segundo, que esse poema traz um dado que é um dado que na década na Segunda Guerra tornou-se realidade, tá? E que depois vai ser explorado num livro do José Miguel Wisnik que fala da mineração na obra do Carlos Drummond de Andrade. Então ele faz assim, ele esquadrinha o tema da mineração em toda a obra do Drummond. E nesse poema aqui, ele coloca aqui, porque o Pico do Cauê era um morro que tinha em Itabira, e ele era um morro cuja constituição era de ferro. Na Segunda Guerra Mundial, no governo do Vargas, eles criaram a Companhia Vale do Rio Doce para explorar o minério de ferro em Itabira. Aqui, que é da década de 30, vejam, ele fala da constituição das pessoas como sendo uma constituição que o ferro está presente, ele fala do cotidiano da cidade, certo? Do modo como as pessoas agem, da timidez, da maneira de ser do itabirano. Aí ele fala dos ingleses que estavam lá e compraram uma mina. Os ingleses compraram a mina de minério de ferro para explorar. Quando chegou a Segunda Guerra, o governo brasileiro, junto com o governo norte-americano e inglês,
recompraram aquela mina dos ingleses, certo? Fizeram um acordo com os ingleses para explorar o minério de ferro e levar o minério de ferro para a Europa, para abastecer a Europa de ferro durante a Segunda Guerra, certo? E aqui o Drummond pega e fala assim, só na porta da venda Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável, quer dizer, aquilo que era um morro gigantesco, certo? Quando a Companhia Vale do Rio Doce se instalou ali e passou a explorar, virou um buraco, certo? Que mudou toda a configuração da cidade. Então, o Drummond denunciou isso de inúmeras maneiras, com inúmeras crônicas, falando exatamente desse papel da companhia, né, dessa indústria de exploração no Brasil, que não traz nenhuma vantagem para os moradores, explora, destrói, acaba com o meio ambiente e empobrece o lugar. Então aí ele pega, fala muito sabiamente, né, que só aquele que era o que ficava na porta da venda sem fazer nada é que percebeu, né, que aquele modelo econômico não ia trazer desenvolvimento para ninguém. E isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque o modelo econômico de exploração, né, de riquezas não traz benefício para ninguém, assim como o agronegócio, né, são só modelos de exploração da terra e de exploração dos homens também. Tá? Eu vou encerrar aqui, eu quero agradecer a vocês pela paciência e eu espero ter ajudado um tiquinho, tá bem? Muito obrigada. Obrigado.